Porsche 911 Turbo da geração 964. Esse não é apenas um Porsche. É uma máquina que parece ter saído de uma época em que os engenheiros venciam as discussões contra os departamentos de marketing. Quando você olha para um 964 Turbo, a primeira coisa que chama a atenção são os paralamas traseiros largos e aquele aerofólio gigantesco, o famoso T-Tray. Ele parece um predador pronto para atacar mesmo parado. Não existe uma linha desnecessária na carroceria. Tudo tem propósito, mas a verdadeira magia acontece atrás do eixo traseiro. O 964 Turbo nasceu com o lendário motor boxer de 6 cilindros refrigerado a ar. Inicialmente era um 3,3 litros turboalimentado produzindo cerca de 320 cavalos, mas foi a versão 3,6 litros que entrou para a história. Com aproximadamente 360 cavalos e mais de 50 kg de torque, ele era um monstro para os padrões do início dos anos 90. E aqui está o detalhe que os entusiastas adoram: ele não tenta esconder seu caráter. Os turbos modernos entregam potência de forma suave, previsível e civilizada. O 964 Turbo não. Ele tem um turbo lag que hoje seria considerado absurdo. Você pisa fundo, espera um instante, e então o turbo acorda como uma explosão. É como se alguém tivesse acoplado um foguete ao carro no meio da curva. Isso exigia respeito. O motor continua pendurado atrás do eixo traseiro, exatamente onde os engenheiros modernos diriam para não colocá-lo. A distribuição de peso é peculiar, e quando o turbo entra em ação, o carro exige mãos habilidosas. Se você cometer um erro, ele não vai corrigi-lo por você. Ele vai lembrar quem está no comando. Por isso tantos entusiastas consideram o 964 Turbo um dos últimos 911 verdadeiramente analógicos. Não há modos de condução. Não há diferencial eletrônico sofisticado. Não há uma infinidade de assistências para salvar o piloto. Existe apenas você, um câmbio manual de 5 marchas, um volante comunicativo e um motor boxer refrigerado a ar berrando atrás da sua cabeça. O desempenho ainda impressiona hoje. A versão 3,6 fazia de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 4 segundos e ultrapassava os 280 km por hora, números que colocavam o carro entre os superesportivos mais rápidos do planeta na época. E o som? Não é o rugido metálico de um V8 nem o grito agudo de um V10. É aquela combinação única de assobio do turbo, ventoinha de refrigeração a ar e o ronco grave do boxer. Uma assinatura sonora que desapareceu para sempre quando a Porsche abandonou os motores refrigerados a ar. Por isso o 964 Turbo virou uma lenda. Ele representa o último estágio de uma filosofia quase insana: pegar um esportivo com motor pendurado atrás do eixo traseiro, instalar um turbo enorme e entregar as chaves ao motorista. Hoje, muitos carros são mais rápidos. Pouquíssimos são mais emocionantes. O Porsche 911 Turbo 964 não é apenas um carro para dirigir. É uma experiência mecânica pura, uma relíquia de uma época em que velocidade e coragem andavam lado a lado. E talvez seja exatamente por isso que ele continua sendo um dos 911 mais desejados já construídos.